Happy Hour no ar. Mais uma vez a gente tá aqui juntos. Muito obrigado pela sua audiência. Obrigado que você tá aqui com a gente. Como eu costumo fazer, olha essa mesa, porque a gente não faz um Happy Hour sozinho, né? Olha essa mesa de hoje. Tá um luxo essa mesa. Tá ou não tá? Tá maravilhosa. Tá maravilhosa. Biscoitinho, inclusive, ali. Pois é. Tentação. Já vou aproveitar Ai. apresentando a minha co-apresentadora de hoje. Oi, gente. Fabiana Bertotti is in the house. Is in the house, is on the table. Ó, a gente sempre quis apresentar um programa junto, fala aí. Gente, desde a primeira vez, porque a gente precisa explicar uma coisa. Nos conhecemos há 1000 anos. Nos conhecemos há 1000 anos, nos conhecemos como? Wagner falando mal de mim. Para, não, essa história não é pra contar, verdade. mas é verdade. Mas é verdade. E eu mandando ele, ô lindo, vai cuidar da tua vidinha. E daí, Não quando com palavras tão lindas assim. Não, eu não tinha filhos, eu tinha mais energia. É. E a gente falava assim, quando o Wagner ia me entrevistar, a gente precisava ter um programa Isso! junto, a gente precisava fazer coisa E junto. essa é a primeira vez. É a primeira vez. É um ensaio pra um que vai ser feito Exatamente, um dia. porque é sempre você me entrevistando. Hoje eu não. também acho maravilhoso. by the Não, way. mas hoje você tá aqui pra trabalhar. Temos convidados maravilhosos para Temos. isso, inclusive. Vamos apresentá-los? Vamos. Ó, eu tô aqui com... Bom, deixa eu começar o seguinte, eu vou começar pelo... Eles nem precisam muito de apresentação, a gente vai fazer só uma Isso. cena, porque todo mundo já conhece ele. Não, eu vou apresentar o Edemar Lamarques, que a gente é fã, né? Já falei pra ele. Fãs. A gente vem pra fazer consulta, hein? Eu vou aqui, ó. Ele é terapeuta familiar e conjugal. Ele tem um doutorado em relacionamento conjugal e familiar. Tem uma experiência internacional atendendo pessoas no Brasil, nos Estados Unidos. Já atendeu mais de 4.000 casais, é esse é o número? Mesmo? Se anota, assim, ficha 1, paciente 422, a louca. Gente, 4.000 casais. Mas também assim, né? São mais de 30 anos de experiência cuidando de casais. E aí, casada há 47 anos com a Yara Lamarques, que também é escritora, palestrante. Eles têm 3 filhos, assim como eu. Fabiana Bertotti. Já são adultos, casados e são 5 netos? 5 netos. Ah, deve ser um vovô incrível, né? Nossa, eu sou... Vamos descobrir aqui, não é mesmo? Você quer apresentar a sua, eu sua quero. amiga? Eliane Mello, maravilhosa, terapeuta psicóloga, terapeuta pélvica, minha terapeuta fé. Depois que eu tive neném, ela que foi minha treinadora, entendeu? Ela tem cursos maravilhosos sobre o assunto. Então, você que tem probleminhas ali, tá dando um espirro, tá fazendo xixi, aquele negócio, chama a Eliana, que ela ajuda a arrumar todo o seu assoalho pélvico. E especialista em sexualidade, com uma visão cristã leve. Eu gosto de você que você é leve, amiga. Então, um papo de comadre. eu falei, vou apresentar aqui primeiro o Edemar, porque eu acho que eu tenho um elogio pra fazer, Nossa, Eliane. ele acha que tem um elogio. Eu tenho. Sabe por quê? Eu acho que você escolheu uma área pra falar que não é simples. E é muito difícil não só falar sobre o assunto que precisa muito ser falado, mas é difícil, eu acho que, encontrar o tom. E ela não encontrou um tom? Encontrou o tom. Porque tem gente que vai muito pra piada. Isso. Tem gente que vai pra pornografia. Tem gente que é gráfico demais. Tem gente que é sério demais. Isso, e por outro lado, tem gente que fica muito num lado, sei lá... Wagner chegou assim pra mim e falou assim, você viu o post da Eliane? Ela colocou assim, é possível contar. Conta. Eu tô aqui trabalhando no Excel. Não, porque eu adoro esse... Toda vez que a gente falou de trazer você aqui, eu tenho esse post na minha Ela cabeça. colocou lá no post, é possível ter orgasmo vaginal? Sim, tive um essa manhã. E você e o seu marido abraçados, assim. Achei maravilhoso. Sérios, bem bonitinhos. Bonitos, sérios, tranquilos. Eu achei maravilhoso. Então, é muito legal, Eliane, parabéns, porque eu acho que você fala com muita propriedade. Com habilidade. Você tem habilidade. E sabe o que acontece? Às vezes, quando a gente vai falar de sexualidade, talvez até eu tenha um pouco disso. Vamos ver aqui no programa como vai ser, porque eu não costumo falar muito de sexualidade, assim, em público. Só faz, né? Graças a Deus, estamos fazendo. Aí, o que acontece? Às vezes a gente vai falar, a gente não quer dar nome à coisa, a gente, né, dá uma disfarçada, a gente... Aquilo lá... Parece que ninguém faz sexo, né? Quando a gente tá ou querendo fazer, ou tá fazendo, ou fez, ou ai meu Deus, que problema pra fazer, tá todo mundo pensando nisso. Então, parabéns. Ai, obrigada, fico lisonjeada por estar aqui, por ouvir vocês, por poder dividir essa mesa com vocês. Não, e graças a Deus eu tenho você aqui, que é super, né, esse tom correto que a gente tava falando. Tem o Edemar, que é um lorde, um terapeuta familiar e tal, pra me ajudar a segurar a Fabiana, né? Eu falei pro Wagner, eu falei assim, eu quero perguntar muitas coisas. Quer começar? Posso? Por favor. Tinha um roteiro aqui, olha aqui! Não! Roteiro! Eu tenho uma equipe! Ah, não, peraí. Mentira, Ó, tô emendando, o diretor tô emendando. O diretor tá só me lembrando que é o seguinte... Antes da gente entrar na pergunta, você vai perguntar o quê? É porque eu tô querendo ver se eu deixo um gancho. Eu quero perguntar pros dois. Tá.
Tá, mas ela vai ter propriedade pra responder melhor. Que é Já sobre... fingiu orgasmo? Calma! Meu Deus, ela começou com tudo. Sexualidade, como a gente estava conversando aqui, é um assunto que envolve todas as pessoas que são casadas, as pessoas que não são casadas, mas estão numa idade, né, que já estão ali na adolescência, já estão pensando sobre. Então a sexualidade envolve grande parte da sociedade e é tópico de muita dúvida, de muita inquietação. E de muito problema, porque uma sexualidade não resolvida, Sim. não trabalhada, rapaz, dá muita dor de cabeça. E aí a gente tem um estudo bíblico focado nisso, Em o que a sexualidade. Bíblia fala sobre a sexualidade. Então tá aqui na tela, ó, chama Felizes na Intimidade, é um estudo bíblico que você vai fazer junto com a nossa inteligência artificial, né, a Esperança, ela vai dando as lições, tem vários tópicos. Inclusive lá, quando você entrar no link, né, novotempo.com/sexualidade, aí você vai poder escolher se você vai fazer um que é para pessoas casadas ou um que é para pessoas solteiras. Então, o que a Bíblia diz sobre a sexualidade nessas duas diferentes fases da vida. Mas o estudo bíblico, ele fala sobre o que a Bíblia diz, né, exatamente, sobre a sexualidade, sobre o sexo. Ele vai falar também o que existe no relacionamento conjugal para além do sexo, que inclusive vai ter uma interferência muito grande no sexo. Lembro da palestra que a Eliane fez aqui na Jornada da Saúde Emocional, falou bastante sobre isso, né? Tem até um termo, depois eu vou te perguntar de novo sobre isso. E dúvidas frequentes. Porque sempre tem aquela dúvida, pode isso no sexo? Mas sexo pode aquilo? Mas isso é permitido? Então a gente fez um grande catálogo dessas principais dúvidas que chegam e o que a gente tem à luz da Bíblia sobre isso. Então você pode entrar agora, novotempo.com/sexualidade, e aí você vai encontrar essa capa lá e vai poder tirar todas essas dúvidas. Vale muito a pena, tá? É de graça, né? Não tem custo nenhum, você já sabe. Graças aos anjos da esperança aqui, não tem custo nenhum para você, novotempo.com/sexualidade. Agora a pergunta da Fabiana, né? Gente, não, sabe o que eu quero saber? A Eliane tem 20 anos de casada, 18 anos você trabalha com isso, ela já escreveu um livro, chama Conversa Íntima, tenho de criança, a coleção de crianças que eu amo. Minha esposa é muito fã, tá? Ela tem o livro. Tem muito cursos. Lamarck, casado são quantos, Lamarck? 47. 47. Então você vai responder pela Yara, porque o homem não dá muito pra fingir nessa questão aí. E a gente fala tanto de sexualidade no sentido de servir, de intimidade conjugal, tal. E a gente esquece de falar que nem sempre todas as mulheres gozam. E às vezes, justamente por uma sequência de sexos infelizes, elas vão se afastando da ideia de que sexo é uma coisa boa. Então a minha pergunta é reta e direta. Já fingiram o orgasmo? Você já fingiu? Sua esposa já fingiu o orgasmo? Já perguntou pra ela isso? Não fingiu. Mas eu tenho uma informação para você sobre as mulheres que fingem. Desse largo número de casais que eu atendi. Qual é a característica da mulher que finge? A mulher que finge é que está com medo de assumir o que ela tem. Ela tem medo do marido. Ela tem medo da posição dela como de dizer que não foi bom. Não, veja. Se ele estiver falhando com ela, como foi muito bem descrito pela Eliane, que é o mais comum. Os homens vão para a atividade sem noção do que isso representa. Deus os fez diferente de propósito para que ele se dedique a ela. Já estou dando aqui uma dica. Mas ele não sabe nada disso. Faz ela sofrer porque, veja só, a ausência do orgasmo não é só uma questão de prazer. Mas a excitação chega num ponto que não se realiza, essa pessoa não dorme. O outro ronca do lado, feito um porco gordo, e ela fica se virando, vira para um lado, vira para o outro, porque não tem como. Uma pessoa excitada, enquanto não chega... E outra, a resolução do homem... Vamos pegar os dois, que a Eliane está aqui junto comigo, a gente pode ir juntos. Os dois vão chegar ao orgasmo. A resolução do homem, ela não dá 1 minuto. É coisa rápida. A da mulher é longa. Mas prestem bem atenção. Isso não é defeito. É satisfação prolongada. Nos estudos científicos que foram feitos sobre resposta sexual do homem e da mulher, ela dá de 10-0 na gente. Uma mulher em estudos... Veja, desde há 30 anos que são feitos estudos nos Estados Unidos, com monitoramento eletrônico e tudo mais, desde 30 anos, o nível de uma mulher no apanhado de um grupo de pesquisa, de estudos, para chegar a 3, 4 orgasmos numa relação, é comum. E o homem? Bom, se tiver 2, 3, pode soltar rojão, porque quase não tem. Os homens têm 1,
E se tiverem 2, é uma coisa rara, com alguns casos. Isso tem que ver muito mais com o corpo. Agora que o senhor está explicando, porque 2 ou 3 pode soltar rojão. Eu falei, gente, mas é tão comum assim esse negócio? Já fiquei meio mal aqui. Soltar rojão, porque não é comum. Bom. Se solta rojão, relaxa, amigo. porque Tá é tudo raro. bem. Se Ufa. solta rojão, porque é raro. Sim. Mas por quê? Esse que tem, ele é um lucro específico, não sei se é lucro, aí a gente tem que trabalhar isso aí, mas é uma característica específica do seu corpo, daquele corpo. Mas qual que é a estatística? Não, a mulher tem realização maior e o homem menos. Mas por que são eles que comemoram e elas não? Porque eles não atendem a preparação adequada. Sim. Chegou lá, ali. Fora. Né? Então, agora, essa mulher que finge, voltando à sua pergunta, ela tem algum medo. 2 mais comuns, que eu encontrei no meu trabalho. Ela tem medo da imagem de uma mulher que não se realiza, ela é fraca, e ela não quer isso com o marido. E ela tem medo do marido. Porque também tem o seguinte, os homens chegam num ponto... Não, ele vai com a chamada boneca. Eu não sei se você que falou da boneca. Alguém falou da boneca, aí falaram, né? Então, vai, mas um dia ele fala, ei, não quero mais a boneca. Aí ela fica com medo. Então, o que ela faz? Ela começa a fingir performance. Isso é o mais comum. Qual que é a realidade que nós encontramos no trabalho terapêutico? A mulher resolvida, ela assume e ela diz, se não der, eu tô fora. Agora, olha só, a pergunta... Pera, a Eliane não respondeu. Não, então, mas é justamente isso. A pergunta da Fabiana não foi pra gente discutir tecnicamente Teoria não, e tal, eu quero na... sobre a mulher que fingiu orgasmo. A Fabiana perguntou assim, você, Eliane... orgasmo, amiga, fala a verdade. Antes de você responder... Olha o suspeito, parecendo João Kleber. Para. Não, é que é o seguinte, tem uma pergunta dentro da pergunta. A Fabiana contou meu episódio aqui de falar do seu post. Acaba sendo um pouco exposição também, né? Vocês botam a vivência de vocês ali pra poder falar dessas coisas. Antes de responder se já fingiu ou não, como que é viver, falando de sexualidade, como é que você convenceu o seu marido? Tô imaginando que você convenceu que isso aconteceu. É um processo, né? Um processo muito longo. Então, assim, eu falo de sexualidade há 18 anos. E como é que começou? Começou porque eu tinha muitos problemas frente à sexualidade. Então, essa é a realidade. Então, quando eu comecei a estudar e eu comecei a sentir, assim, minha amiga precisa conversar e ela tá passando por coisas parecidas. Daqui a pouco, Eliane, faz uma palestra? Aí eu vou lá, converso com mulheres. Nossa, vocês também sentem. Tem mais problemas iguais. Vou atender no consultório. Problemas do mesmo jeito. Então, foi ali que começou. E aí, de repente, eu senti essa necessidade de colocar mais voz, né? Vamos colocar energia nisso. E o Geis, meu esposo, ele é maravilhoso no sentido de apoiar. Ele me apoia muito em tudo. Então, começou com livro, né? Vamos escrever o livro? Ótimo, vamos escrever. Você tem que escrever, escreva. E eu pensava assim, o livro ele vai alcançar um número maior de mulheres que eu não consigo alcançar com uma palestra. Sim. E ele foi essa pessoa que me falou, escreva, vai ser ótimo, vai dar certo. Ele me colocou essa energia. Mas ele teve muito desconforto quando foi pra vida real e ele tava. Por quê? Né? Por quê? Porque tá falando se broxou, não. Olha a situação. Olha a situação. A gente chega no encontro de casais. Aí eu começo a falar coisa. E aí ele fala assim... Eu vou só passar os slides. Não conta pra ninguém que eu que sou o seu marido. Se puder. Nas palestras, o Bertotti abaixava assim, fingia que não tava ali. Não, ela tá falando de outra pessoa ali, ó. E aí ele conta que uma vez ele chegou, né? E eu falei assim, meu bem, vamos comigo, aqui perto, você me acompanha, eu fico tão melhor quando você tá junto. Aí ele, tá bom, mas eu vou só passar os slides. Aí tá lá passando os slides. E aí, quando ele chegou no lugar, aí ele se deparou que os slides eram lá na frente. Aí ele já ficou assim, né? Vou ter que ir lá. Oh, meu Deus, vou ter que ficar lá na frente. E aí ele disse assim, Eliane, a sensação é que tá todo mundo me olhando. Esse que é seu centro das atenções, né? Eu tô falando... Mas é pra ele que tá olhando. E tá todo mundo olhando pra ele. Mas aí ele superou. E aí teve um irmão, de uma vez, que foi muito engraçado. Terminou a palestra, aí o irmão chegou pra ele e falou assim, pega aqui na minha mão, por favor. Pega aqui, pastor. Aí ele falou assim, meus pêsames. Meus pêsames, porque com uma mulher dessa, você tem que fazer tudo certo, deve ser difícil. Então, ele passou por um processo, né? Um processo real foi o meu,
de falar sobre o meu problema, de falar sobre as coisas que eu tinha estudado. E outro processo foi a vinda do Geis para esse universo. Aham. E hoje ele é super tranquilo. Mas quando né? você diz Fala da tudo. vinda dele para esse universo, é nessa situação de conversar sobre isso publicamente. É porque Agora, não tem como muito você falar desse assunto sem você não é uma falar coisa das que você suas faz sozinho, né? vivências. Ou pelo menos tem porque uma você forma passou do de, quê? mas... Por que comecei a falar disso? Ah, por causa da fulana. Ah, minha amiga que tinha aqui um problema aqui de vaginismo. Não, é... Você não conecta, porque é um assunto que tá todo mundo com muita barreira, todo mundo com uma educação muito repressora. Sim. Quando você conta a sua vivência, quando você conta, gente, então, eu fingi orgasmo, que eu tava com pressa ali, ó, vamos. Você se conecta com um monte de gente que, puxa, isso não é certo, mas eu também fiz. Então, por que não é certo? mas agora, a Eliane estava contando de que o assunto começou a fazer sentido falar para os outros porque você passou por uma reformulação na sua vida. Então, teve a adaptação dele para falar sobre isso com os outros, mas eu imagino que vocês, como casal, também tiveram que se adaptar ao que é sexo bom para vocês dois. Sim. Pra poder ensinar Sim. também, né, amiga? Tem que estar gostoso lá, né? Eu imagino. E esse foi um processo, assim, eu casei nova, né? Eu casei com 20 anos. Nossa, bem Amiga, eu novinha casei com mesmo. 21. Bom, eu casei com 24. É porque hoje em dia, né? O pessoal 24 tem casado cada Não, vez meu mais marido também tarde. tinha 24, é. Né? E eu casei com 20. E eu tenho uma diferença de idade, né, em relação ao Geis. Então, o Geis ele é 8 anos a mais que eu. Então, eu casei muito naquela ideia assim, eu sou a pessoa desinformada, né? Eu Você sou a ensinada. pessoa imatura. E eu me colocava muito nesse lugar, né, de imaturidade, pela idade. Então, até você conseguir, assim, entender que os dois ali estão aprendendo sobre o mesmo assunto, Aham. gera um desajuste. E aí eu gosto de falar sobre isso, porque nem tudo na sexualidade é disfunção. Na verdade, a maioria é o Não quê? é. Desajuste. Aham. Então, esses desajustes a gente pode resolver quando a gente tem uma conversa, quando a gente começa a se propor algo, né, prazeroso para os dois, quando a gente é sincero. E no meu caso, Você eu não não era era. sincera. Porque eu acho que aí... Então eu... fingiu o orgasmo, não nesse sim. sentido. Não fingiu? Não, eu nunca. Nunca? Sabe por quê? Olha como eu sou. Eu sou uma pessoa extremamente sincera. Então, assim, eu não consigo fingir pra você. Todo mundo que me conhece Se sabe. gostou, se não gostou. Se eu não gostei, a pessoa vai ver na minha cara. Então, como é que eu sofri? Você tem incontinência facial? Eu já melhorei. Já melhorei. Sei. Mas, assim, eu sempre fui muito coerente do que eu sinto e o que eu mostro. Tá. Sabe? Então, como é que era o meu sofrimento? O meu sofrimento era de cara feia mesmo. Bom, Né? se aí se realizou Não todo foi isso bom aqui, ó. e ficou com cara feia. Era tipo assim, né? E aí, quando o pastor falou, eu me vi muito nesse sentido, assim, de ser aquela pessoa que sofre depois. Porque super relaxante ali pro marido, né? Aí ele Tá feliz, dorme dorme profundo. e aí você chora, Exato. né? Aí você olha e fala assim, poxa, foi tão bom pra ele, por que que não pode ser bom pra mim? Eu nem vou perguntar se é. Eu já vou perguntar o porquê é. Por que é tão difícil o casal falar sobre essas dificuldades sexuais? Porque é super difícil. então- Imagino que no consultório você vê essa É dificuldade. muito grande. Então, agora vejam, não é falado sobre isso, porque o marido o pai e a mãe, eles preservam isso a 7 chaves. Nunca se fala, nem bem nem mal, nada. A ponto de crianças fazerem perguntas. Crianças inocentes, porque até os 6 anos ela é inocente. Ela não tem malícia. Sim. Se ela fizer perguntas sobre um preservativo que ficou fora do lugar, o outro de higiene os da... órgãos sexuais. Não, veja só, da higiene pessoal da mãe, por exemplo. Meu Deus, o mundo caía e ainda cai para muitos lares. Com certeza. Só porque aquele objeto está na parte íntima sexual da mãe, que está protegendo a vagina e a vulva, essa criança não pode perguntar sobre o objeto, mas ele não sabe nada do Ou objeto. seja, começa aí essa grande dificuldade de falar claramente sobre sexualidade. Por né? causa as da coisas. ideia de que por ser íntimo, ele não pode ser trabalhado. Então, o que acontece? Você pega a sua criança até a idade de 5 anos, ou seja, antes de completar 6. Quando eu digo 5 é 5 e 1 mês, 5 e 2, 5 e 4, antes de completar 6. Abre o jogo com ela. Livros bons como esse que nós já temos, o da Casa, a Vida Começa Assim, fantástico. Se começa a conversar com essa criança. Ela não tem interesse. Ou tem. Por exemplo, a mais velha nossa tinha com 3 anos e meio. A do meio, ela não se interessou at all. Nunca.
Então, nós fomos a ela porque ela não se interessou. O pequeno, ele recebeu a primeira vez. Nossa, gostei demais disso. Aí foi para a mãe contou acho que 3 vezes para ele, não aguentou mais, e tanto o cara insistir. Eu devo ter contado mais umas 7. E se bobeasse, ele queria continuar escutando aquela historinha. Quer dizer, ele estava bem interessado naquilo, entendeu? Agora, por que o pai tem que olhar e falar, meu filho está interessado demais? Não, está interessado demais em orientação a mais. Está interessado E é demais uma curiosidade saudável, né? Eu lembro quando meus filhos chegaram um dia, estavam os 3, assim, sexta-feira à noite, meu filho perguntou, a gente tava vendo fotos deles, bebês, assim, e o Theo perguntou, mas mãe, ele não perguntou como entrou, mas perguntou como é que saiu. Mas como é que eu saí da sua barriga? Aí o Bertotti do lado começou a rir, ele perguntou pra você que responde, né? Falei, filho, você saiu pela vulva da mãe, ele ainda não sabe o que é vagina, eles sabem o que é vulva. Você saiu pela vulva da mamãe. Como? Falei, então, chegou a hora de você nascer, você começou a fazer força, você... Mas mãe, é desse tamanho? Eu falei, não é, mas Deus fez de um jeito que abre, você passa, depois fecha. Aí ele ficou olhando, processando. E a Tatá e a Titi começaram a rir. Saiu da vulva. Como se elas não, né? Vocês também. Vocês duas, inclusive, saíram uma depois da outra. E eu lembro que ele processou aquilo. No outro dia ele perguntou, mamãe, e doeu? Falei, doeu, filho, doeu muito. Daí eu mostrei um vídeo, porque o vídeo não era nada gráfico, assim, né? O Bertotti filmou de cima. Ele falou, por que você tá vendo? Porque doía muito. Daí ele ficou, eu falei, filho, mas era uma dor tão boa. Ele, por que a dor era boa? Eu falei, porque eu ia te ver. Ia ser a primeira vez que a gente ia se encontrar. Fantástico. Era a dor do encontro. Aí ele começou a chorar. O Teodoro, ele é muito sensível. Ele começou a chorar. Eu falei assim, você ia passar por ali, ia doer, mas eu ia te ver. Toda a dor ia... Ai, eu não vou chorar. Toda a dor ia compensar, filho. Entendeu? E ele entendeu que ele entrou no meu corpo, que ele saiu por uma parte íntima meio minha, que aquilo doeu muito e que aquilo valeu muito a pena. Acabou, nunca mais perguntou nada, faz uns 8 meses. Agora, é muito Vai saber. bonita toda essa explicação, mas a Eliane, por exemplo, faz os cursos e tem as alunas e faz live e tudo mais. Eu nunca fiz seu curso, mas eu já vi você Eu fazendo já fiz, live. é muito bom, vou te ensinar depois o que Tá que bom. eu Mas eu vejo as pessoas desesperadas ali nos comentários, porque elas realmente têm isso que a gente estava conversando. O bloqueio. Bloqueio e não conseguem falar de uma forma aberta para o parceiro. Isso funciona, isso não funciona. E acho que aí é que chega naquela nossa pergunta primeira aqui da Inicial. Fabi sobre o fingimento. Porque se não tem diálogo, eu vou fingir e segue. Vida que segue. É muito difícil, né? É muito difícil a questão do fingimento. Mas a gente vai analisar o seguinte. O que que leva ela a fingir? Também insegurança. Né? Então, o pastor falou de forma muito correta mesmo. Ela vai ter medo dessa reação. Medo da reação do marido. E ela também fica muito frustrada com ela É o mesma. medo de quem ela é. Então, assim, poxa, eu deveria aqui estar sentindo naturalmente. E eu não estou sentindo Todo mundo se nada. mata pra ter esse negócio, nem é bom E assim. aqui a gente ainda tem uma outra construção que é bem importante de ser feita. Nós temos uma vivência pornográfica. Nossa vivência sexual, ela é pornográfica. Eliane, mas eu nunca assisti pornografia. Mas Ainda assim, você tem uma construção pornográfica sobre o sexo. E geralmente, quando a gente vai para essa construção pornográfica do sexo, ele é um sexo que é performático. é um né? Falei show certo? na cama. aham. Isso mesmo. Pronto. Então, Cirque e Soleil, aí o que esse acontece? É a mulher que sobe Não no é? lustre, né? Desesperador. É aquela aquilo. coisa que não é simples. E a pornografia, ela traz esse desejo muito deturpado. Então, é a mulher que já olha pro marido e já tá morrendo de Nossa, vontade, já tá visceral. gemendo. Nem olhou, mal olhou pro marido, já tá gemendo. Não, tem toda uma postura de gemessão, não é qualquer Não é gemessão, qualquer é um coisa. negócio- Então, quando. Aí junta, ó, essa falta de educação sexual, essa dificuldade em se mostrar por insegurança. Essa hierarquia homem e mulher. Exatamente. E aí ela chega naquela cama e ela pensa assim: eu acho que é melhor eu fingir do que perder meu casamento, né? Exatamente, porque uma coisa é mais importante que a outra. Agora imagine Eles o peso ignorante. Não, ignorante no bom sentido. Que a gente fala ignorante, a pessoa é violento. Não. O peso ignorante que o homem leva sem saber por ter a mínima sensibilidade para dizer, ela nem sabe o que é que eu estou querendo dela. E daí fica, digamos assim, pela ignorância, um verdadeiro bruto. A mulher que tem uma personalidade gerada pelo seu temperamento mais determinado, ela não aceita isso. Não, isso comigo você não vai fazer. Eu não sei como é que faz. Vamos supor que ela também seja desconhecedora. Mas ela diz, eu não vou aceitar isso. Mas quantas elas representam na sociedade? Um grupo reduzido.
quais são as maiorias? Elas ficam nesse processo Sim. de lutar com isso aí. Então, o que nós começamos fazendo? Eu sou pioneiro, fico feliz com isso, fim da década de 80, educando os casais sobre sexualidade, que o desempenho da mulher é mais lento e é natural. É para ser, é para dedicar tempo ao carinho, ao afeto, ao apego. E eu pergunto, quem terá tempo de gastar afetividade sem se envolver no sexo, sem penetrar, vamos pegar assim, se ele não fez isso durante o dia? Essa pessoa é desconhecida para ele. Não chamou de meu amor, não valorizou a comida, comeu porque é obrigação, ela é a dona do restaurante, ela cozinha, eu pago por esse restaurante. E eu que trago... O cara teve a coragem de dizer para mim, ele falou para mim, ela está reclamando de eu não elogiar nada dela? E eu que trago todas essas coisas e ela não fala nada? Eu falei, olha, veja bem, isso é verdade, mas o que você faz trazendo para dentro de casa para comer, você também come. E o que ela não recebe, só ela deixa de receber. Aí ele caiu do cavalo. Ou seja, a falta do afeto que ele não estava dando para ela, só ela sofreu prejuízo. E se ele não trouxesse comigo, bonitão, ele também não comia, neném. Se ia passar jejum. Aí ele falou, uau, agora eu não quero. Então, quer dizer, aí é que o cara foi entender. Mas veja só, toda relação que é baseada em troca é business. Exato. Nunca será satisfatória. Jamais. Never and ever. A satisfação da relação é a entrega. Toda vez que a gente fala desses assuntos, é natural que as pessoas se espelhem, né? É natural isso. Então, por mais que não seja uma relação direta, a gente espera que um médico viva uma vida de saúde. A gente espera que um Até a gente vê ele no intervalo fumando. Dá vontade de socar a cara dele. Sim, verdade. Uma vez eu vi um médico, eu falei... Cala a boca, Rossi! Ô, meu! Aí você vê a pessoa ali, que entende de saúde, você espera que ela viva aquilo. Eu não vou contratar um personal trainer se ele não tiver um corpo adequado dentro daquilo que eu tô esperando. Certíssimo. Quem fala de casamento e de vida conjugal, eu espero que tenha uma vivência boa para me dar esses exemplos. Para vocês sentem a pressão de ter uma vida ok para poder dizer, ou esses desafios também são de vocês? E aí? Eliane? É o seguinte, eu quero te contar vou responder a sua pergunta e contar um incidente interessante. A pergunta eu respondo da seguinte maneira. Eu não me achava qualificado, desde o começo foi solicitado, desde o início do meu ministério. Depois eu fiz o mestrado, o doutorado, por necessidade de aperfeiçoamento. Mas eu nunca me senti à vontade para falar de algo que eu não vivo. Eu não tenho força, eu não tenho poder convincente. Mas quando eu estava pensando que eu tinha um casamento ideal, que eu não fazia não dava cursos nem nada, eu convidei o primeiro indivíduo formado fora do Brasil, que foi o professor José Carlos Veblen. Eu convidei, ele fez o segundo curso de casais no Brasil, na minha igreja, São José dos Campos, aqui em São José. Eu era pastor aqui. Sim, eu era o maridão. E a Yara se achando a esposona. Ela também. E ela é uma esposona, o casal modelo. Aí veio na primeira noite, numa sexta-feira, ele me revelou coisas sobre individualidade, que é a base que vem no temperamento, que eu fiquei assustado com o que eu escutei sobre mim e sobre ela, que, digamos assim, eu me senti desrespeitando a individualidade da Yara naquilo que eu escutei. Eu olhei para ela assim, ela olhou para mim com o mesmo o espanto mútuo. Atrás da gente estava sentado um ancião, ele bateu no meu ombro e falou, é isso aí, pastor. Quer dizer, ele viu que eu me espantei com algo que descobri. Então, dali para frente, eu fui convidado porque viram a minha identificação, eu falei, não, eu não posso ir sem me preparar. Então, comecei como autodidata. Pedi por 11 anos para fazer psicologia. 11 anos, nunca me foi negado e nunca foi autorizado. Ué? Eles diziam, é ótimo, espera para o ano que vem. É ótimo, a próxima quadrenal. E aí eu ia levando, até que eu saí, eu me desliguei da organização para fazer o doutorado por minha conta e risco. Esse é um lado. O outro lado é que nós contávamos, sabe, a parte boa da nossa relação, do tipo, é possível, você consegue, tá? Ok. Um dia eu estou num auditório de 400 e poucas pessoas falando, a Yara sentada no meio do público, não foi apresentada, ou foi apresentada no começo, eu não lembro. O fato é que duas mulheres sentadas exatamente no banco imediato à frente dela, escutando eu falar, uma falou para a outra assim, duvido que metade do que ele fala, ele faça.
desafiou, chamou pro negócio. Ela estava avaliando homens. Provavelmente o que ela viu no pai, o que ela viu no marido, o que a outra talvez Sim. também tinha. Sim. A Yara se assustou, não falou. A Yara não. Eu daria uma satisfação ali, mas ela ficou quieta, falou para mim, beijinho. Nós precisamos contar em público as nossas dificuldades. Exato. Como nós as superamos. E isto foi no início do nosso trabalho com esse ministério. E daí nós passamos a relatar, Fabi, para você ver como é que nós lidamos com a situação X, Y, Z. Agora, nesse caso, é o relacionamento conjugal e a família e tudo mais, né? Agora, a Eliane é uma parte específica que ela é o sexo bom na mesmo. sua casa, Graças o a Gês Deus. comparece. Tá muito bom. Você goza direitinho. Não, a pergunta nem é se é bom. Foi bom você ter feito, que a gente às vezes tem curiosidade, né? Mas não é isso. É o Você negócio. não pensa em pessoas assim? Deixa eu contar, eu penso, às vezes eu olho pra alguma pessoa assim, geralmente renomada e tal, coisa, e fico pensando, como é que essa pessoa faz isso aí? Mas Nossa, o negócio é a pessoa Você não, carregar essa Pô. imagem, né? E aí, eu imagino, por exemplo, no que Lamarck explicou aqui pra gente, né? Então, eu imagino a hora que ele chega bravo em casa, ele fala, peraí, como assim? Eu não vou ficar bravo, eu respiro. Eu atendo, já atendi mais de 4.000 casais aqui, como é que eu vou ser esse cara? Não, deixa eu respirar Exato. fundo. E Aí uma você? semana pesada. Nossa, não teve sexo aqui em casa essa semana ainda, né? Oh, Porque não deu. não Como é que deu. eu falo sobre isso e aqui em casa nem tem? E tá tudo bem. E não tô com vontade. Acontece. Esse é o Sabe ponto. por quê? Esse é o ponto. Eu penso muito assim, o sexo ele precisa ser leve. Eu falo direto para as minhas alunas, para as minhas seguidoras. Meu objetivo enquanto sexóloga não é fazer com que o sexo se torne mais um peso na sua vida. Mais uma obrigação. Então, se você tiver que fazer, que você faça e seja bom. Por exemplo, vou dar um exemplo bem pessoal que aconteceu lá em casa. Eu estava fazendo uma faxina no escritório. E aí, terminei minha live e fui fazer faxina, quinta-feira à noite. E aí, naquele pique, né, adrenalina de live, fui fazer a faxina e fiz faxina, e fui dormir, já era quase meia-noite. Aí, quando eu cheguei no quarto, eu pensei assim, nossa, o Geis pode ser que ele já esteja dormindo, mas não estava, né? Aí eu cheguei e aí percebi que eu tava lá da faxina, mas ele tava cheio de energia, né? Aí ele veio pro meu lado e começou um toque e tal. E aí ele olhou pra mim e falou bem assim, meu bem, pensei que você ia fugir porque você preferiu faxina. Aí eu nunca, sempre preferirei prazer. Com essa carinha, nessa daí que a gente tem medo, Wagner. Nunca, não, prefiro ter prazer do que fazer faxina. Fiz a minha faxina, mas tá tudo certo agora, meu filho, tudo certo. Então a gente precisa entender assim, o sexo, ele precisa ser leve. Então, eu não vou te dizer que lá em casa, alguém me perguntou um dia, falou assim, Eliane, então lá na sua casa é todo dia? Eu, claro que não. Não é Quase todo dia. Ontem mesmo quase. Não é arroz com feijão não, né, gente? Mas, Eu ó, só penso assim, ó, eu penso que sempre precisa ser bom, precisa ser leve. Eu costumo dizer assim, sabe quando você tá com fome e você começa a pensar assim, eu tô com muita fome. Aí você conversa com o seu cônjuge e fala assim, e aí, vamos comer alguma coisa? Aí ele fala assim, eu nem tô com muita fome. E aí a gente pensa assim, mas vamos pedir uma pizza? Que sabor que você quer? A gente conversa sobre o sabor, sobre a quantidade que a gente vai pedir. Então, eu acredito que no sexo, que também é um prazer, assim como a comida, você pode ter um dia que você não tá com muita fome. Mas se o outro está com muita fome, por que não Comer junto. permitir, né, que essa... Não, e quem não tá Não. com fome, uma pizza chega, não come? Com aquele cheirinho Come. bom, com aquele Come. afago nos sentidos. Então, é um esquema assim, é pra ser leve, é pra ser tranquilo, é pra Mas só mais pra ter envolvimento. uma coisinha sobre essa coisa de ser leve. Comer a pizza. Às vezes, Comer isso. a pizza. Às vezes, a pessoa, uma quer, a outra não quer, mas não o ato sexual. Coisas do ato sexual. Até o título desse episódio que a gente colocou é: quando o assunto é sexo, o casal cristão pode tudo? Tudo. Pode tudo, tudo? Aí tem aquela máxima, né? Olha, se os dois concordarem, pode tudo. Não é bem assim, Não né? é, né? Existe uma ideia de que em quatro paredes quem decide são eles. Uhum. Não, veja bem, eu tenho uma resposta simples, você não precisa ser teólogo para ter essa resposta. Tem algum lugar da sua vida que você pode tirar férias de Deus, não ser cristão? Tipo assim, eu sou cristão, tem alguém me olhando? Não, então eu posso não ser? Não, então quatro paredes não alteram nada. A única coisa que eles te dão é intimidade, privacidade.
mas não te dão liberdades que Deus já as disciplinou. E nós temos textos, eu os reservei, nós temos textos claros que nós não enxergamos por causa do que a Eliane falou. Nós vivemos numa sociedade, o que ela é? Como é que é a sexualidade na sociedade? Pornograficada. Pornográfica. Então, Depravada. Ela é pornograficada. E a Bíblia tem um conteúdo apresentado com muitas figuras de linguagem. O eufemismo está rolando solto, especialmente quando se trata do sexo. Cantares. Por quê? Porque a tradução dela vem da cultura católica pós-século V, que dizia que o sexo é o pecado original, não é foi. É o pecado original. Eu vou dar um exemplo. Posso dar um exemplo bíblico? Pode. Vamos pegar, então, o texto da primeira... Eu gosto da fechadura e do ferrolho. Eu acho o máximo. Já vi. A fechadura e o Olha, ferrolho. a primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, é um texto muito lindo, mas tremendamente obscurecido por causa do eufemismo. Olha aqui, o versículo... E eu estou lendo uma tradução mais moderna, não é a contemporânea, mas é mais moderna, que é a NAA. Diz assim, verso 3 em diante. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual. Agora eu vou traduzir a antiga. Pois a vontade de Deus é a vossa santificação, que vocês cuidem bem dos seus vasos. Vasos? Vaso de quê? De flores ou de quê? Vaso é corpo. É uma tradução do grego para a palavra é vaso. O corpo é vaso. Então, aqui diz assim, pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual. Que cada um de vocês, olha esse texto, saiba controlar o seu próprio corpo, controlar o vaso. E ninguém vai entender o que é o vaso. Controlar o corpo em santificação e honra. Você lê isso aqui, se você não está ligado no assunto, você passa reto, você não está pensando. É aquela coisa da gente falar, mas não dizer, né? Mas aqui é específico o texto. Aqui é a relação sexual. E diz o verso 4, que cada um de vocês saiba controlar seu próprio corpo em santificação e honra. Não com desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus. Então existe na relação, ele está falando para os casados. Ele não está falando para a galera mundana, para a igreja. Então, existe no ser humano casado, nós 4, desejos naturais, que não têm filtro moral. Eles têm apenas a natureza pecaminosa. Quem dá esse filtro? A minha consciência e opção, minha escolha, minha decisão. Então, mesmo que eu tenha que dizer, por exemplo, no caso das esposas, olha o que a Ellen White diz, nem que tenho que repetir várias vezes, delicada e firmemente. Olha as duas palavras, que não permitirão que o seu corpo seja abusado, mutilado, seja lá o nome que for. Ela tem uma lista bonita. Mas o que essas mulheres faziam? A mulher, ou ela se entregava, feito uma escrava, coitada, que naquela época, hoje não é mais, hein? Graças a Deus não é mais. Sim. Hoje já existe, no Brasil, estou falando do Brasil, já existe uma conscientização maior, tá? Mas era um número gigantesco as escravas. E a outra, que para mim era uma coisa horrorosa, ela fechava a cara, não ajudava o infeliz do abusivo e cortava o relacionamento. Então, perdia outras coisas, não se comunicava. Aí não vem o afeto, não vem outras coisas. Então, o fato é que a palavra de Deus diz assim, é em santificação e honra. Não está bom? Chama de um lado, fala, querido, de maneira doce, querido, isso para mim não dá. É uma questão de consciência. Eu não me sinto bem, isso não me faz bem. Eu quero que você me entenda. Por isso que esse programa, você precisa saber, olha, esse programa ele tem um peso de utilidade pública, de um tamanho, que eu vou dizer para você com muita honra e tristeza. A honra é porque só a Novo Tempo faz... Não, desculpa, a honra é porque a Novo Tempo faz isso. Eu sou um anjo da esperança com muita alegria. E a tristeza é porque só a Novo Tempo faz isso. Pois é, esse assunto podia... Está sendo falado. Nem emissoras evangélicas fazem isso. Católicas, então, nem se fala. Então, é um silêncio de um sofrimento generalizado. De uma ação cotidiana. A gente tá falando, que faz parte da vida. Faz parte da vida da gente, a sexualidade. A gente e é uma fonte de prazer e realização. Eu quero dizer para vocês aqui, com muita tristeza, porque a sexualidade do nosso corpo é a parte mais alta em sensibilidade para tudo. Aquele beijinho que você deu no seu filhinho quando nasceu, o primeiro que se deu nele, foi a sexualidade dele que interpretou, que decodificou os seus lábios na sua bochechinha. E hoje ainda é. A sexualidade não é só ir para a cama.
Quando eu abraço a minha filha e sinto o calor dela, o meu filho, e sinto o calor, é a minha sexualidade que lê. Eu não estou dizendo que estou desejando minha filha e meu filho, mas ela é muito importante. Sim. Ela é um centro. Agora, imagina, se você tiver esta área, a área da relação sexual, distorcida, adoecida, todas essas outras estão afetadas. E O aí- modo como você beija uma criança, o pai, a mãe... Complexo, né? E aí a gente tá falando de Pode, não pode. pode, não Quero, pode, não quero. desencontros, homem e Não, mulher. É porque tem umas coisas também muito assim. Ai, eu quero botar a mão aqui, mas aqui eu sinto dor. cócega. A posição assim. Como é que eu defino na hora ali tô ali, tô com meu marido, ziquezira, nananã. Aí ele botou aqui, Antes eu não fosse gostei. assim, né? Aqui, que parece foi assim, né? Tô aqui, essa mão aqui eu não gostei. Eu falo na hora, eu falo depois. Como é essa A gente comunicação? é Prática, vida boa, prática gostei, aqui. gostei. Me conta. Eu costumo dizer assim, ó, comunicação sexual nem sempre é falada. E nem sempre o melhor momento pra Dá pra se soltar um ai conversar também? é na hora da relação Não, sexual. tirar uma mãozinha de né? leveza daqui, A assim. gente se comunica muito através dos nossos Toques. atos. Né? Então, se Dá boa dica, amiga. anota eu costumo aí, dizer Brasil. assim, ó. Anota, pessoas. Tem Estamos muito- falando o seguinte: não gostou? Tira a mãozinha aqui, entendeu? Solta Aí um o ai. dela chegou ali no espelho. Aqui certo não, soltar um aqui ai. sim, aqui não. Tudo certo soltar um ai, tudo certo. Se o toque não está no lugar que você gostaria, por exemplo, os homens erram muito o lugar do clitóris. Né? Se eles erram o lugar, às vezes estão fazendo um pouco mais pra cima do que deveria, você dá uma mexida Aqui, pra mais chegar embaixo. no lugar, dá uma levadinha na mão dele pra lá. Mas Então, não dá pra mostrar também, não tem amiga? problema. Dá. Por exemplo, uma vez eu tava andando por Londres. Fala no microfone. Então, a pessoa achou que tá na roda aqui de happy hour. É happy hour, linda, tem microfone. A gente tava andando e a gente é bem feliz nessa área, graças ao bom Deus. Amém. Aí, a cutis do moço ali, ó, tá bem suprido. Aí, a gente não tá nem escutando o que a gente tá falando, a gente tá fazendo assim. Não, acho que tá um pouco sim, porque ele tá sentindo orgulhoso Tá ali. Aí daí, eu passei, tava lá, tinha uma revista científica, Nature, que é uma revista muito respeitada, e tava assim, os cientistas, they found the 1 o'clock hot point. Falei, 1 o'clock hot point, me interessei. Traduz aí pra nossa audiência que não fala inglês. Que é o ponto quente da 1 hora. Mas onde é que era essa 1 hora? Era no clitóris. Eles descobriram que existe um lugarzinho ali onde, se fosse um relógio, o clitóris seria Então a não é o marcação da 1 meio-dia. hora. É É aqui, uma. puladinho aqui. Exatamente. Que olha só que interessante. Gente, isso aqui é utilidade pública. Você, mulher que está me ouvindo, onde é? Vou olhar pra essa câmera. Presta atenção nisso aqui, que a Eliane agora vai dizer como fazer, tá? Eu só vou jogar aqui o negócio. Aí dizia assim na revista, que os cientistas descobriram que a estimulação constante e suave no 1 o'clock hot point produzia orgasmos, assim, maravilhosos. E não dava pra ser masturbação, porque a intensidade mudava. Ou seja, a gente tá falando de relação sexual. Não é pra você servir o seu negócio, não. Era relação sexual. E daí eu cheguei com a revista em casa, bem bonita. Roteirista, perdão, eu colei aqui, tá? Tô usando. Ela tá usando, Eu tô graças a Deus. usando. Aí eu cheguei com a revista aberta, aqui, o 1 o'clock hot point. Olha, amor, ele olhou assim, deu uma risadinha. Eu falei assim, decora isso aqui que eu quero, tá? Quero descobrir Decora como é que é isso quero. aqui. É isso, E né? levei ele pra casa, vai. Por que não? Tudo certo. Então, a gente precisa entender que, olha como a Fabi fez, né? Ela trouxe algo que seria bom para os dois. É muito diferente de você chegar e falar assim, você nunca acerta. Isso. Nossa, eu nunca Ah, tenho que prazer legal com você. isso. Ao invés de só criticar, ai, eu Então, não gosto aqui em casa. outro só você. momento. Então, a gente se comunica sexualmente. Antes do sexo, demonstrando desejo. Olha, tô te esperando hoje à noite na nossa cama. Manda lá umas cor de lingerie pra ele escolher. Manda uma caixinha qual que vazia ele com quer, bilhetinho, não que eu tenha feito né? isso, tá? Manda uma caixinha vazia e fala assim, isso aqui que eu vou estar usando hoje à noite quando você chegar. Não tem Pronto. nada dentro da casa. Dicas práticas, dicas Dicas práticas. práticas. Por quê? Porque a gente já vai criando esse desejo, né? Essa excitação, ela já vai surgindo no inconsciente, já vai imaginando como é que vai ser ótimo. Isso é bom. É muito bom também que no momento da relação sexual você vá demonstrando, né? Então, agora aqui tem uma coisa muito importante. Existem pessoas que elas são mais quietinhas. Existem pessoas que elas são mais expansivas.
E assim, A sexualmente... Fabiana é mais quietinha. eu acho. Tô Porque achando. eu dei uma revista lá pra ele, que eu tava com... Dá uma leitura. Então, lê aqui, ó, negócio didático. E tem mulheres, então, que vão ser mais expansivas e homens que vão ser mais quietinhos. Vão ter mulheres que vão ser mais quietinhas, homens que vão ser mais expansivos. Tem algum problema nisso? Não, Nenhum. personalidades, né? Nenhum problema. Por que é importante a gente Sexo falar pra isso? todos. Porque às vezes a gente fica esperando que as reações sejam as mesmas. Né? Então a gente às vezes tem um imaginário. Que tem a ver muito com o consumo da pornografia, de novo. Aí tem esse imaginário e a gente pensa assim, nossa, mas ela não tá fazendo como eu imaginei que ela fosse fazer. Mas essa mulher é uma mulher que sente um prazer mais quietinha, mais contida. E tá tudo bem. Mas é muito importante que depois da relação sexual, ela dê um feedback também. Então, esse Falar momento... mesmo? Olha, gente. Esse momento que 10 vocês estão ali estrelas, hoje foi 8,5. juntinhos, você fala assim, nossa, hoje foi maravilhoso. Quando você fez o Tal ponto da coisa. 1 hora, foi maravilhoso. Mas é muito legal essa abordagem positiva, Sim, porque sabe o que eu positivo. acho? Acho assim, ó. Mas tem o reforço positivo, Skinner, tá aí, né, Então, gente? mas é que sabe o que acontece? Eu acho que a gente vai... Não é fácil falar sobre sexo para a maioria das pessoas. Mas existem muitos e muitos problemas na cama. Sim. Aí você vai acumulando. Poxa... Que transbordam pra outros aspectos E da foi, vida. e pegou onde não... Ai, e não sei aí o que e fica tal. com raiva, ai, Você doeu. você fica com raiva. Quando chega a hora de falar, você desconta. Ah, mas você também nem sabe. Eu não não sei Ah, e doido? tal. Toda hora fica botando essa mão Então, aí. É, Uma exatamente. sugestão prática que eu considero que é muito importante, essa chamada que a Eliane fez sobre as diferenças da individualidade. Vamos pegar essa palavra, porque é tão sério isso, que você invadir ou desrespeitar a individualidade do outro é como matá-lo. É tirar a vida da pessoa. Entendeu? Então, essa compreensão que uma mulher que nos ouve, ou um homem que nos ouve, ele pode ter a tendência de ser calado. Ele não tem o direito de manter sentimentos não revelados que a esposa tem uma participação na solução e vice-versa. A esposa não tem o direito, que elas fazem isso, os caladinhos fazem isso. Ele fica quieto, culpa o outro e vai morrendo naquilo. E perde mesmo a sensação. A libido vai para o chão, não vai ter. Pode passar o tempo que quiser lá que não vai subir, porque está aqui. Ó. O órgão mais importante de sexual nosso é o cérebro. Sim. Se ele não for bem cuidado, não funciona. Então, o respeito à individualidade, ele faz com que aquele que nos ouve agora, eu espero que aquele e aquela que nos ouçam, em primeiro lugar, deem perdão àquele que é mais contido. Gostei dessa palavra. Deem perdão para ele. Segundo, tome a iniciativa do diálogo. Nunca na hora. Nunca. A pergunta que foi feita aqui, na hora não, na hora não. Na hora você move a mão. Tem outras artimanhas. E, por exemplo, veja que ela falou, o que eu acho legal. Ellen White é uma pessoa que foi iluminada por Deus, literalmente, né? Ela disse, mesmo que delicada e firmemente tenha que persistir. Então, o que ela faz? Ela pega a mãozona dele, remove daquele lugar. Estou falando de toques. Remove dali, não fala nada e põe em outro lugar. Se porventura ele perguntar, ela vai poder dizer, eu tenho dor, eu tenho cócega, eu perco meu estímulo, minha libido, porque naquela cadeia de 4 estágios, que a excitação é o primeiro deles, tem que haver uma ressonância do que aconteceu durante o dia. É por isso que não acontece a excitação. Como é que uma pessoa chama de meu bem, meu amor, se durante o dia todo foi grosso ou silencioso? Estou falando dos homens agora. Sim. Ele não disse nada e quando falou foi estúpido. Então agora à noite fica doce. Como assim? O que aconteceu? Teve uma mulher que chegou a dizer para mim, falou, pastor, eu não sei o que acontece, mas toda vez que está no quarto, meu marido, a boca dele fica mole, quando a luz apaga. Falei, então anda com a casa com a luz apagada o dia inteiro, porque daí ao longo do dia ele vai falar De também. repente resolve, né? Não, mas você percebe, quer dizer, é uma incoerência. Na intimidade, incoerência não passa. Não passa. Então, o homem não sabe disso. Eu estou feliz, e vou dizer aqui em público uma coisa que eu fico feliz. No meu trabalho, olha, só de participação em seminários são mais de 55 mil casais. Pense no número de pessoas. Estas pessoas não sabiam, os homens, que estavam errando, mas o número dos que querem mudar é gigantesco. E outra, é prático, funciona, é tipo assim, por que alguém não me disse isso antes? Ele passa a fazer. É porque a gente lida com o outro exatamente como a gente é.
né? Exato. A gente espera que o outro responda como a gente é. E aí, quando você fala da diferença do gênero aí, é gritante, né? Gênero, temperamento, Temperamento, meu. é gritante. mundo. Educação Criação, prévia e tudo criação, mais. meu povo do céu. Nossa. Porque, assim, a Eliane falou uma coisa na jornada, eu falei no começo do programa que eu achei muito interessante, é que eu não lembro o nome do conceito. Responsiva, excitação responsiva, Isso. excitação espontânea. Porque Desejo. quando é espontâneo, tá tranquilo, né? Aquela fase Não que tem curso. Aquela fase que a mulher tá no período Aqueles 4 dias ali de glória, na cozinha Maravilhoso. rapidinho, no banheiro vem cá Maravilhoso. 5 minutos. Agora, são 4 dias, né? Como bem disse Fabiana Bertotti aqui. E o que a gente faz com os outros todos? Então, é isso Sobrevive ao 7 ali da TP. que... Pois é. É isso que a gente... Mas essas duas expressões são importantes ser repetidas, que ela colocou, que é um conceito fantástico. Aham. O espontâneo, que todo mundo espera que só seja esse. Pois é, e aí é que tá o grande engano da sexualidade, né? O espontâneo, gente, aproveite aí esses 4 dias, vai ser fantástico. Mas aí tem os outros todos, que é o responsivo. Fala um desejo pouco dele, desse desejo responsivo, porque nós homens temos que aprender, porque a gente precisa também, eu acho que os homens vão ter uma função muito importante nessa responsividade aí, né? Da mulher. O desejo, ele é a primeira fase do relacionamento sexual. E é verdade, o nosso cérebro, ele é o nosso maior e melhor órgão sexual. E às vezes a gente fica esperando só aquela vontade que é natural, só que ela é muito específica do início do relacionamento. Ah, Então, tem isso, aquela coisa mais paixão, assim. É, quando você tá ali Intensa namorando e e rápida. um fica alimentando o outro e manda mensagem. Quando vocês se Principalmente encontram... quando não pode, né? Eu achava que ia Nossa. casar, meu marido ia andar na rua assim, ó. É, Nada. é uma Eu maravilha, achava, né? gente, É porque era Desejo tanta espontâneo. vontade. É Você verdade. não, você não. Você tem uma vontade, um desejo. A um Fabiana, negócio. ela fala o que certo. passa na cabeça de todos os seres humanos, mas eles guardam. E Né? a Fabiana fala. Que bom que a gente tem uma Fabiana. Tem. Estou aqui para Maravilhosa. servi-los. Estou Ah. aqui para servi-los. E aí a gente entende, o desejo espontâneo, ele tem o seu lugar. Mas o que acontece? Por muitos anos, todos os estudiosos da sexualidade, eles tinham um modelo muito linear da resposta sexual. Era o desejo, a excitação, o orgasmo e a resolução. E aí teve uma pesquisadora, Basson. Aí ela pega e olha e fala assim, não, isso aqui não combina com a mulher. Então, o desejo sexual responsivo, ele nasce como um novo modelo de resposta sexual feminino. Então, a Basson, ela entende o seguinte, essa mulher, ela pode entrar no sexo sem vontade. Ela fala isso. Então, a mulher, ela pode entrar no sexo sem vontade e a partir do toque, da excitação, dos estímulo. beijos, desses estímulos todos que ela está recebendo, ela vem a criar esse desejo. É como se fosse, não é que esse toquezinho tá bom, Deixa aqui. eu vou deixar. E isso é muito importante. Porque hoje a gente tem um discurso que ele é muito assim, meu corpo, minhas regras, se você não quer, não faça. Só que se a gente for esperar... Estupro marital. se a gente for esperar assim, ó, a mulher ter vontade, É uma vez o no mês, homem ter vontade, e isso coincidir, com a agenda. Talvez a humanidade Não, termine. termina. É. Então vamos entender Hoje em dia, assim, ó. todo mundo no Netflix, É. cansado, Aí o sedentário. desejo, e eu gosto do desejo responsivo, porque a gente começa a pensar assim, o desejo sexual responsivo, então, ele pode partir da excitação, esse é um ponto. E ele pode também começar a ser construído no dia a dia. Por quê? Porque nós, enquanto mulheres, nós fomos treinadas socialmente a não pensarmos sobre sexo. E se sentir mal por estar pensando Uma em sexo. safadeza. Então a gente começa a pensar assim, opa, vamos colocar, do mesmo jeito que você pensa em todas as outras coisas, pensa em sexo, pensa na última relação sexual. Tem uma coisa muito legal, a mulher, ela guarda a reação do sexo por até 64 horas. Isso significa que a mulher às vezes está lavando louça e ela lembra de tudo que aconteceu e o corpo dela revive. Então isso é muito legal. Ruim ou bom? Sendo- Isso é importante. Eu tava num congresso uma vez e aí eu contei isso. Olha, 64 horas, a mulher guarda a sensação boa. Aí a irmãzinha levantou a mão. E se for ruim, a gente guarda pro resto da vida. Dura mais do que essas 60 Porque eu não poucas horas. guardo rancor, eu guardo nomes. Então a gente entende assim, o desejo sexual responsivo, ele é uma maravilha, porque a gente vai alimentar.
A gente vai ver esse marido que tá cheiroso e ao invés de pensar só assim, tá cheiroso, eu penso assim, eu quero esse homem cheiroso na minha cama, comigo, me tocando. Eu vejo o meu marido sendo bondoso ali com as crianças, cuidando da nossa casa, Lavando eu falo, uma caramba, louça, que homem rapaz. que eu tenho, Homem- eu quero esse homem na meu minha filho, quer ver um cama. negócio excitante? Homem lavando a louça. Agora a gente limpando pensa o assim, chão. ó, inicialmente, então, o desejo sexual responsivo, ele nasce para explicar a resposta sexual feminina. Mas eu levanto, assim, uma ideia de que o desejo sexual responsivo, ele está para os dois. Por quê? Porque nós precisamos também trazer à tona uma questão que atinge muito os homens, porque os homens, eles têm uma construção de que eles precisam chegar prontos na relação sexual. E o que é estar pronto? É já estar com o Uma pênis ereto. ereção, exatamente. E às vezes, hoje a gente tem muito esse movimento, né? Esse despertar das mulheres, de procurar o marido. E tem muitos que se sentem acuados. E aí eles pensam, ai meu Deus, ela tá vindo. Ai, senhor, eu e fazer? ele O ainda tá negócio mole. tá mole aqui e ainda. agora? O que eu faço? O gigante adormeceu. E aí, essa ansiedade, ela cresce tanto que dificulta o processo de ereção. É? E a gente Ele começa, limita. Ele a gente limita. começa a ter assim o que na psicologia a gente trata muito, que é a ansiedade de desempenho. Então Todos os um homens pouquinho. sofrem muito por ansiedade de desempenho. Eles começam a pensar, ai meu pai, ela tá atrás de mim, ela me quer, ela me tocou. Levanta, E agora meu Não, eu filho tenho que vem. falar. Não, é muito Adianta. importante a gente levar a coisa bem no ponto da solução, porque as pessoas estão nos ouvindo e tem o problema. Aham. Fala com ela, desculpe. Fala com ela, fala, querida, eu não estou bem. Você poderia me ajudar a entender isso aí? Ela falou, fica relaxado, fica tranquilo. Ela tem que dar sossego Agora para ele. você é o meu escravo. Vem aqui. E daí, na hora dele se prepara, toma banho. Só dela dizer, fica tranquilo, na verdade, ele sai predisposto depois. Eu queria reforçar duas palavras que a Eliane usou de maneira sinônimas, mas a explicação está correta, mas elas não são sinônimas. Desejo e vontade. Ele não tinha, ou ela não tinha, a mulher não tinha desejo sexual, mas ela tinha vontade. E ela, por se submeter à relação, o desejo responsivo nasceu. Aham. Porque o desejo é natural, a vontade é intencional. Tudo que eu vou na direção do meu cônjuge é da minha vontade. Então, por exemplo, Deus me fala, não coma isso. E é uma coisa que eu gosto muito. Eu tenho um desejo, mas a minha vontade diz, não vou comer. Ou então ele diz, faça isso. Por exemplo, dê o seu rosto, se alguém te ofende, ore por ele. Meu desejo diz, não. Eu vou dar um troco em cima desse cara, o meu desejo. Mas a minha vontade diz, não. Eu vou fazer a vontade de Deus, que eu a coloquei por escolha. Nunca por instinto ou por natureza. Nós nem usamos instinto, porque o ser humano não tem uma discussão, mas quem tem é o animal, que move sem escolha. Então, vontade. Esta mulher, que ela descreve muito bem, ela teve vontade. Ela falou, não, eu quero o meu marido e eu quero estar com ele. E ao se submeter a isso pela vontade dela, ou o homem, nesse caso do tímido, o homem, ele se submeteu, o desejo veio. Mas a vontade não agindo, não atuando, não há ação. Não há ação. A ação sempre é da vontade. Quando nós cometemos erros e dizemos foi sem querer, a gente repetiu tanto que a gente não pensa e quis. Porque você só realiza algo quando quer. É só a sua vontade que determina. Mas o hábito é tão repetido que você fala, fiz sem querer. Não existe sem querer. Existe o querer repetitivo. Com certeza. Entendeu? Tem uma pesquisa aí que o pessoal colocou na página 3 no final, você viu? Eu vi. Vamos... Achei que você ia falar, é pra você falar dela. Eu não falei porque eu respeito o roteiro. É você aqui, ó. Parabéns, Wagner. Fabiana, você. Ah, Olha, como esse eu sou podcast uma pessoa- sobreviveu aí alguns meses sem Fabiana. Vamos ler aqui umas coisas pra eles, ó, pra gente comentar. Uma pesquisa que foi feita sobre o universo cristão e o sexo, talvez você até conheça. Pelo Bureau de Pesquisa e Estatística Cristã, BPEC, não deixou de abordar questões como a frequência de atos sexuais no casamento e as diferentes modalidades de práticas sexuais. Vai você agora. Olha Jogral. só, nós estamos num jogral aqui. Engana-se quem acha, por exemplo, que crentes se contentam com práticas mais convencionais. Quase 38% dos que responderam à pesquisa não se contentam. Lembrando que foram 56% de homens e 44% de mulheres. Disseram que vale tudo
no quarto conjugal, desde que ambos concordem, aquilo que a gente falou, né? Só que aí isso. entram a masturbação mútua, o sexo oral com grande aceitação para mais de 80% e até o sexo anal, normalmente vetado por líderes e conselheiros por sua associação com práticas homossexuais. Mas 21,4% dos casais crentes confessaram praticá-lo. O proibido é melhor. Continua, Jogral. E aí vem a pergunta inicial. O que certas escolhas na intimidade dizem, né, sobre a nossa espiritualidade? Ou como explicar um não para o meu esposo ou para a esposa, já que a comunicação entre os dois é essencial para um bom relacionamento. Então, assim, a gente precisa se comunicar. A gente precisa dessa... Quem não aprendeu essa história do desejo responsivo ainda... Tem que, né, toda essa lua numa junção com Saturno acontecer naquele momento Retrógrado, Saturno para que aconteça o ato sexual. E ainda tem que falar, não, isso pode, isso não aqui, pode. Isso eu gostei, mas é pecado, aí é bom, mas não pode. Não, mas isso aí é fruto de uma religião repressora, então por isso que dizem que não pode. Mas aqui dentro do quadro, a gente só não pode contar pro pastor. Isso. Tem tudo isso mesmo que vocês estão falando. A gente quer solução, a gente só traz um problema. tem Aqui a gente Fabi, quer esse solução. lado da mesa traz problema. Esse muitos lado problemas, aqui... né? Solução. Olha, eu vejo o seguinte, o nosso silêncio, enquanto igreja, ele cobra um preço, né? Por muito tempo, nós falamos de forma inadequada sobre sexo. Ou nada. Ou nada. E onde é que nós, enquanto cristãos, nós fomos beber? A gente bebeu de outras fontes. E quando a gente bebe de outras fontes, a gente vai ver que o prazer, ele está acima de tudo. E não é isso que a Bíblia traz. Então, eu sempre gosto de falar assim, para qualquer dúvida na área sexual, tem 3 perguntas para você responder. A primeira é, o que a Bíblia fala sobre esse assunto? Preciso saber? O que a Bíblia fala sobre? É o meu manual de vida. Outra questão, a Bíblia, gente, a Bíblia não fala sobre tudo em detalhes, porque o povo quer assim, né? Sim, porque não que quer tem pensar, assim, né? vibrador escrito na Bíblia. Vibrador de golfinho pode. Ou não fumarás. Ah. Então, assim, não tem jeito. A primeira pergunta é o que a Bíblia fala, mas a Bíblia, mesmo que ela não fale sobre o assunto, ela traz princípios. Ela traz ali valores que a gente pode responder qualquer pergunta, qualquer dúvida. Então, primeiro ponto, o que a Bíblia fala sobre isso? Segundo ponto, eu e o meu marido estamos nos sentindo bem com essa prática? Então, passou no crivo da Bíblia, depois eu começo a pensar assim, eu me sinto bem? Ele se sente bem? E o terceiro ponto faz bem para a nossa saúde física e emocional? Então, são essas 3 perguntas. A deturpação, sem exceção, quando eu falo sem exceção, é pesado. Ela vem de uma relação patológica. A relação não é boa. Não há respeito à individualidade, não há outras realizações, porque para mim o sexo é um catalisador. Ele retém tudo o que está acontecendo. Tá bom, ele fica cheio da plenitude. Tá ruim, ele mostra o pior dele. Tanto é que quando você lida com casais que vão se separar, qualquer casal, mesmo não cristão, a primeira coisa que a pessoa que está decidindo se separar, ela corta a intimidade sexual. Ela fala, não dá. Esse cara, eu tenho tanto nojo dele que eu não quero que ele toque na minha mão, quanto mais me beijar na boca. Sim. E o homem é a mesma coisa. Então ele passa a ser um distante, ele passa lá longe para não ter esse perigo. É aversivo, né? A rejeição da pessoa faz com que, isso é mais comum entre cristãos, infelizmente fica muito triste para nós, ficando confinados ao relacionamento para a morte, de qualquer jeito, ele então diz, não tem escape, então vamos fazer mal feito. O que é mal feito? Contra a vontade, não é desejo. Estou falando da vontade. Contra a vontade do outro, o desejo nem se fala, o desejo foi embora. Contra a vontade do outro, contra a vontade de Deus, porque a necessidade de variações desse gênero é corrupção, é perversão da mente. Por que ela se perverte? Porque foi dito aqui, alguém falou aí, ele estando desanimado com o casamento dele, ele vai para a pornografia. Este modelo é perverso. Então, vejam, nós, como foi dito pela Ediane, nós não procuramos a fonte legítima. Porque a ignorância bíblica, o conhecimento de Deus é tão grande que vocês não fazem ideia. É muito grande.
É muito grande. O desconhecimento de Deus é enorme, gigante. Mas eu quero ouvir o que eu gosto. Eu não estou falando de princípio, de gosto. Então, se eu for à internet e a Fabi está falando uma coisa ruim, mas que eu gosto, eu vou ser seguidor dela. Porque eu quero isto. Não é o influenciador que me escolhe. Sou eu que escolho o influenciador. E pega esses caras que soltam livre o abuso dentro da sexualidade, veja os cliques dele para vocês verem que você, com a Novo Tempo, você não vai concorrer nunca com eles. E se aqui entre nós, quando eu digo entre nós, estou falando de todos os oradores da Novo Tempo, quem quer que sejam convidados, se nós entrarmos nessa linha, nós vamos ter uma audiência aumentada da noite para o dia. Porque é o que o povo quer ouvir. Mas a pergunta é o que vai ajudá-los, como ela disse, faz bem para a vida deles, faz bem para a saúde, mesmo que você goste. O que você gosta fica autorizado porque você gosta. Faça uma análise da comida. Faça uma análise da comida. E há texto claro, sim. Eu hoje à noite, hoje à tarde, hoje o dia que a pessoa escutar. Alguém vai escutar de manhã, alguém vai escutar à tarde, vai escutar à noite. Esse texto precisa ficar. Porque Deus diz, e aí está uma joia preciosa que ele falou. Deus tem os princípios. Você não tem como escapar, porque princípio não muda. E se você permitir, eu incluo agora. Porque ele diz o que nós não queremos escutar. Quando eu digo nós, é o ser humano, né? Por causa disso, porque eles rejeitaram ouvir a Deus. Eles trocaram Deus pela criatura. Quem é a criatura? Você é criatura. Eu sou criatura. Então, se eu falo uma coisa que o indivíduo gosta, mas é contrária à vontade de Deus, ele fala, eu quero esse cara. Ele está substituindo Deus por mim. Isso é um absurdo. Então ele falou assim, por causa disso Deus nos entregou às paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro contrário à natureza. Você não precisa especificar nem boca nem ânus. Isso é só saber qual que é o modo natural, criado por Deus. 2 órgãos genitais específicos. O do homem é o pênis, o da mulher é a vulva, para uma finalidade específica. Trocaram. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural com a mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens, recebendo em si mesmos a merecida punição. E havendo desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus, isso aqui que me choca demais, havendo desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. Não tem Paulo dizendo, todas as coisas me convêm. Não, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, porque eu estou escolhendo o meu gosto. Agora, eu não posso fazer qualquer coisa? Eu posso fazer qualquer coisa. Agora, a pergunta, ela foi muito... Congratulations. Foi muito sábia. Olha, é bíblico. Primeiro, atende à vontade de Deus? Não, então estou fora. Mas atendeu, tudo bem. Mas ele ou ela, os o dois, outro né, concorda? De acordo. E depois desse é a terceira. É bom para nós? Vai nos ajudar? Vai fazer crescer? Não, então para. Então, veja só. O ponto-chave é nunca se submeta aos seus desejos e inclinações, porque Paulo disse, de mim nada vem de bom. Ele fala, a minha natureza é perversa. E o batismo não tira, que fique bem claro. As pessoas acham que o batizado tá. A unção também não tira. Pode ser ungido, não tira. A natureza pecaminosa você vai lutar com ela até morrer. Quando uns homens escutam, então essa minha tendência eu vou lutar com ela, para assim, vai. Ele falou, não me fala uma coisa dessa, eu falo porque você está pensando que a salvação é o encontro com Jesus? Não, a salvação é o seu hoje, neném. É o hoje. Quando você vencer hoje as suas tendências e inclinações, você está salvo. E se morrer atropelado? Está salvo. E se morrer do ataque cardíaco? Está salvo. Agora, você está esperando uma data? E até lá você apronta? Amigo, você se perdeu bem antes da volta de Jesus. E falou, Senhor, não precisa vir mais para mim, porque eu estou ficando por aqui, no lago. Mas é o lago de fogo. Pois é, isso que é triste. Eu acho que está na hora de terminar esse programa. Eu queria falar tantas mais coisas. Eu também. Horário. Tem alguma pergunta que a gente não fez, Eliane, para você? Muitas. Tô te falando que tem espaço para fazer muita coisa. Tem uma que você queira falar, assim, não, antes de ir embora, eu preciso dizer isso? Deixa eu pensar. Olha, tem uma coisa muito importante que eu preciso falar. Diga. A sexualidade, ela é plástica. Isso significa que ela pode ser reconstruída a qualquer momento das nossas vidas.
E por que eu preciso dizer isso? Tá ruim agora, pode melhorar. Pode melhorar. Congratulations, Né? amiga. Tem, God bless you. tem coisas que... Tem pessoas que carregam uma sexualidade muito adoecida, elas estão muito frustradas e elas se enxergam sem solução. Então, quando eu falo que a sexualidade é plástica, essa pessoa ela precisa entender que ela pode se reconstruir independente da história de vida que ela teve, independente das coisas que ela viveu, independente dos traumas, independente das experiências ruins, ela pode se reescrever sexualmente e ser muito feliz na intimidade. Porque quando a gente olha para a Bíblia, eu vejo Deus apresentando um sexo que é um sexo prazeroso. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que ver. Sexo nunca foi só para procriação. Então, procriação é um detalhe ali que pode ou não acontecer. Mas o sexo, ele é para ser prazeroso. E esse prazer sexual, ele vai trazer conexão, ele vai trazer intimidade, ele vai trazer respeito. Ele vai fortalecer sua relação. E esse fortalecimento da relação a dois, ele não fica só com o casal. Ele atinge os filhos, ele atinge a comunidade que você vive. Ele atinge tudo ao seu redor. Então, de fato, a vida sexual, ela é algo muito potente, que deve ser olhada com todo cuidado, com todo amor, mas com todo prazer que um dia Deus idealizou. Então, é importante pensarmos assim. Eu acho ótimo. Maravilhoso. Eu quero agradecer muito vocês terem vindo. Foi muito especial. Várias vezes o Edemar ressaltou de como é importante, né, um tema como esse no podcast, para a gente falar abertamente sobre o assunto e numa visão bíblica, numa visão cristã e também numa visão bem realística de como acontece a vida dentro de casa e dentro do quarto, né, e tudo mais. Então, muito obrigado a vocês dois. Muito obrigado, Edemar, por ter vindo. Posso dar uma dica do que ela falou? Pode. Porque a pessoa que ouviu, ela pensa que pode achar que é simples e o outro vai saber. Mas se ela está escutando sozinha, ele não está escutando. Lembre-se de que quando você aprende alguma coisa, você tem que ser mais tolerante com o que não sabe. E procure ajudá-lo a entender de uma forma suave, progressiva. Nunca de condenação. E se aproxime da pessoa em outros aspectos. Abraços, toques. Olha, eu tenho falhado com você. Se alguém, por exemplo, tem sido negligenciada pelo seu marido, se aproxime dele falando da sua negligência. Porque uma vez negligenciada, ela também negligenciou. Fale da sua. Muito cuidado. Porque ao falar da sua... né? Não, mas ela falando da sua, abre o espaço para ele falar da dele. E isso seria uma aproximação interessante, que eu acho que é importante aqui nesse caso. Porque nem todos estão escutando. Às vezes está o marido, nem a esposa. Né? E a gente protege os dois. Excelente. Eu vou chamar a minha podcaster aqui, a Rafa. Ai, olha, que tem chique. presente. Olha! Obrigado. Ai, quero vir como convidada. Não, você também ganha! Você também Ai, ganha. invejosa! Não, Invejosa também ganha! E verde, para mim, ganhou a noite agora. Ah, você gosta de verde? Verde. Palmeirense, então. Eliane, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Espero que você volte outras vezes. Vamos. Ambos, por favor. Também quero. Vamos aí. espera que Não, eu isso volte aqui é uma outras vezes. parceria de muito sucesso, Quero né? voltar Você outra se sentiu vez. em casa? Aqui, situação. Ai, Super. Se for, né? Aqui, ó. Tá em casa. Tô em casa. Diretor, quem que é o diretor? Fabrício, Fabrício, me chama de novo, eu sou ótima. Eu te respondo no WhatsApp. a gente acha que você é ótimo. Ai, Você viu? obrigada. Muito obrigado, Não, mas Fabi. a humildade dela encanta, né? Encanta, encanta. Vale a autoestima, gente. Preciso dar mostras do meu trabalho. Gente, ficamos por aqui. Quinta-feira que vem a gente tá de volta. Antes de ir embora, só porque você ouviu esses profissionais de repente aí, né, e gostou tanto, rede social de vocês, só porque o pessoal pode continuar acompanhando, né? Eu tô segurando porque eu tô tão sobrecarregado, eu vou dar só o meu e-mail. E-mail, cuidado, hein? E-mail, Vai chegar sobrecarregar bastante. bastante mais. Ele ia guardar então pra quando tiver uma rede social ou quer deixar o e-mail? Não, elas estão não divulgadas, só isso. Elas Entendi. estão- Tá. Ok, mas se tiver alguém com uma situação que precise de uma ajuda, eu acho que tem que me dispor, não posso me esconder. edemar@lamarques.com. edemar@lamarques.com. Já vou mandar um e-mail. Já bota ali. Eliane, Consultas. elianemelo.destrave no Instagram. Vai lá me achar. Fazer meus cursos, ler meus livros. pra destravar Vai esse negócio. destravar o trem. Eu sou aluna, gente, eu testemunho. Fala aí, destravada, como é o seu... Você quer que eu fale da aula? Não, mentira. Fabi Bertotti nas redes sociais.
YouTube, Instagram. Vai ter muita foto de criança? Vai ter muita foto de criança. Vai. Vai ter que ter um pouquinho de tolerância? Vai ter. Não, mas são lindas, viu? Você Mas se são apaixona. crianças bonitas, É. exatamente. A Vivazes. Vai ter muito conteúdo que vai ajudar você. Vai lá. Até quinta que vem. Você já... Bota o seu. @Wagner Cantores, gente. Me sigam também, tá bom? É isso. Melhor coisa foi a Fabiana vir aqui, porque aí eu divulguei minha rede social acho que pela primeira sobre, vez aqui. tá vendo? Mas também segue a rede social aqui do NT podcast. Tem o @NT Play oficial, mas tem o YouTube, né, do nosso Hour. podcast, que é o Hope Hour. E aí tem @HopeHourNT. Você não tá seguindo ainda. Não, porque você nem tinha me falado, inclusive. Vou seguir a partir de agora. @HopeHourNT. Segue também. Repita. Ah, isso! Repita. Que horas são? @HopeHourNT, tá bom? Segue a gente lá. Valeu, Fabi, pela parceria. Muito obrigada. Obrigada pra vocês. Obrigada Tchau, a todos. tchau. vocês que Obrigada, acompanharam a foi gente. ótimo.